Salve rastreadores, por aqui rastreamento humano, trazendo mais um vídeo. Um importante fator aqui que as técnicas de rastreamento podem ajudar bastante nessa parte de monitoramento de área rural é, por exemplo, acompanhar, ajudar os proprietários locais, por exemplo, na proteção dos animais. Não é, mais uma vez, segurança pública nem privada, não é isso, é monitoramento. E monitoramento aqui, por exemplo, nessa parte aqui, o gado está aqui, contra, por exemplo, eventual investidas de animais mesmo, silvestres, da região, por exemplo. Nesse caso aqui, já é o gado grande, mas tem os terreiros aqui, os filhotes, os leitões, que às vezes ficam circulando por aqui, podem ser alvo fácil de alguns predadores. Isso é um monitoramento para afastar eles, é só isso, afastar, não é fazer nada demais, é só afastar. Ou também, por exemplo, aqui é área rural, mas tem locais aqui próximos, tem estradas rurais. Para fins aqui de proteção, por exemplo, dessa parte aqui de gado, o que pode ser feito, mais uma vez, para fins de monitoramento, é medidas contra o chamado abigeato, que é considerado furto desses animais domesticados, especialmente gado. Muitas vezes, esse gado aqui, por exemplo, quando é alvo de furto, aqueles que vêm praticar esse furto abatem esse animal, muitas vezes em razão de querer sair logo daquele local, nem espera o animal morrer e começa a picar todo o animal, para levar só as partes que interessam. Isso, inclusive, é uma crueldade contra animais. Ou seja, enquanto ele está vivo ainda, não morreu, fica picando ele para tirar as partes de interesse, para não ficar tendo que carregar as outras partes que são mais pesadas e sair logo daquele local. Isso é chamado abigeato. Com as técnicas de rastreamento para fins de monitoramento dessa área rural, por exemplo, pode ser feito, utilizar, por exemplo, a mentalidade de caçador com técnicas que foram comprovadamente úteis, por exemplo, em cenários como em guerras como Iraque, Afeganistão, ou mesmo em conflitos urbanos. Nós, obviamente, não temos essa experiência desses conflitos, mas nós estudamos, vamos atrás disso, lemos esses relatos e como essas pessoas que atuaram nesse cenário e depois escreveram, deram palestras, né, por aí, explicaram como a mentalidade de caçador, observando o comportamento, o perfil daquela localidade, podia conseguir identificar potenciais condutas agressivas, hostis contra aquelas pessoas, e por isso ficar monitorando. Daí, eventualmente, se fosse o caso, efetuar o disparo de comprometimento, né? Mas aqui o caso é só para a fim de alerta. Por exemplo, nós explicamos isso melhor presencialmente, mas também no nosso curso online sobre monitoramento para fins de aplicação de monitoramento da proteção da área rural. Por exemplo, ficar analisando movimentação no entorno, comportamento de pessoas, por exemplo, existem técnicas para isso, para tentar monitorar, ou por exemplo, nessas áreas mais próximas de mata, eventualmente tentar detectar, por exemplo, alguma passagem pela mata que pode sugerir que alguém se aproximou para fazer o vasculhamento ali daquela área, para verificar uma rota de ingresso naquela área e depois saída, por exemplo, ou a partir da análise de marcas de pneus nas estradas rurais, analisar o comportamento, se eventualmente aquele veículo que está passando ali está de alguma forma tentando analisar aqui como é que está aquele cenário para ver se ele pode atuar ou não. Tem vários fatores que essas técnicas de rastreador e essa mentalidade de caçador pode ser útil para fins de proteção dessa área, de monitoramento dessa área rural. Mais uma vez, não é segurança pública nem privada, é só monitoramento. E daí alertar o proprietário para os achados que encontrar lá para fins de proteção. Nesse caso aqui, contra, por exemplo, chamado furto abigeato de gado. Essa é, portanto, mais dica do rastreamento humano. Fiquem todos com Deus, fiquem seguros. Longa vida à República.